Sim, dá para você queimar gordura e ganhar músculo ao mesmo tempo, mas só se você souber o que você exatamente vai estar fazendo. Então nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o passo a passo do que realmente funciona, sem achismo, tá? Sem promessas milagrosas. É o guia que eu aplico em mim mesmo e também com vários alunos meus, que eu uso com estratégia, e você já pode começar hoje, beleza? Pessoal, você já deve ter ouvido por aí que é quase impossível ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, especialmente depois dos 30, 40 anos. Dizem que você precisa escolher ou ficar forte ou ficar magro. Mas a ciência ela já prova justamente ao contrário. Não é só possível, como acontece com muita frequência do que realmente você imagina. Inclusive em pessoas mais velhas e pessoas treinadas. Tem um estudo recente que acompanhou jogadores de futebol americano profissionais já com bastante experiência, treinados, e observou que mesmo com nível avançado de força, eles construíram e conseguiram ganhar massa muscular e perder gordura de maneira simultânea. Até mulheres em níveis extremos de definição, próximos da competição de fisiculturismo, no caso, né, bodybuilder, elas conseguiram também aumentar a massa muscular enquanto estavam eliminando gordura. A verdade é que você também pode fazer isso desde que você entenda e comece a aplicar alguns detalhes importantes. E eu já vou explicar exatamente como é que você pode fazer isso na prática hoje. Mas antes eu quero saber, você já tentou ganhar músculo e perder gordura ao mesmo tempo? Você conseguiu algum resultado ou você ficou travado nesse processo? Comenta aqui abaixo, porque eu quero entender o que tá te bloqueando e ajudar você diretamente com isso. Vamos comentar sobre esse motivo invisível que acaba ficando e atrasando você. Você pode estar até comendo certo, pode estar treinando com aquela disciplina, e ainda assim você vai sentir que nada está mudando. Nem no espelho, nem na balança. Isso realmente acaba frustrando. Dá uma sensação de que seu corpo simplesmente travou. Mas existe sim uma razão fisiológica por trás dessa estagnação, e ela começa em um conflito bem silencioso entre dois objetivos que são opostos, que é perder gordura e construir músculo. Para você perder gordura, você precisa estar, em déficit calórico, que é esse déficit energético, ou seja, consumir menos energia do que você gasta, calorias no caso, Só que para construir massa muscular, o seu corpo precisa de energia extra, ele precisa de substrato, matéria-prima, sinalização hormonal e também uma boa recuperação. Esse contraste vai criar uma zona cinzenta. Se o déficit ele for muito agressivo, o seu corpo até perde gordura, mas interrompe a construção muscular. E se você come demais tentando ganhar força e massa muscular, até cresce, mas também pode acumular gordura. E aí que muita gente acaba se perdendo, exagera em um dos dois lados, sem saber ajustar, e tudo que é extremo é ruim. O mais curioso é que mesmo quando você tenta equilibrar isso, o seu corpo ele tem alguns mecanismos de defesa. Ele acaba reduzindo o seu metabolismo, ele diminui a disposição e começa a preservar a gordura, como se estivesse se protegendo de algum suposto perigo. E isso é muito conhecido como modo sobrevivência. Mas eu já volto nisso, porque há uma brecha desse sistema, e aí que a recomposição corporal ela vai se tornar possível. Pessoal, essa é a grande virada de chave que pouca gente acaba entendendo. Tradicionalmente, pensa-se que você ganhar massa muscular, o músculo ele precisa de energia diretamente na alimentação, especialmente de um superávit calórico, Mas a ciência ela mostra que você não precisa necessariamente estar em superávit calórico. O seu corpo ele também pode usar a gordura armazenada como fonte de energia para sustentar o seu crescimento muscular, desde que as condições certas elas sejam criadas. É como se você tivesse uma reserva de combustível escondida que normalmente o seu corpo hesita em usar para esse fim. Porém, com uma combinação inteligente de dieta, de um treino específico e também com um bom descanso, é possível você sinalizar para o seu organismo a usar essa gordura armazenada para alimentar o processo de construção muscular. Isso acontece porque o seu músculo em crescimento ele exige muita energia e o seu corpo ele percebe preservar o que considera mais importante. E se ele perceber que está recebendo estímulos para ganhar massa muscular, ele vai buscar energia onde puder, inclusive até da gordura. Então, tudo se baseia em dar estímulos certos.
Esse processo é conhecido como recomposição corporal e vai contra a ideia de que para ganhar massa muscular você precisa engordar primeiro. Não é uma solução mágica, tá? Mas um ajuste estratégico que respeita os mecanismos naturais do seu corpo. E nesse próximo passo que eu vou explicar aqui a você, eu vou detalhar exatamente como você pode colocar a recomposição corporal em prática para você de fato tirar proveito desse mecanismo pouco explorado e que vai te ajudar muito. Recomposição corporal ou recomp. O seu corpo responde ao uso da energia da maneira correta. Bom, esse nome técnico ele pode soar um pouco complicado, mas o conceito ele é muito direto. Recomposição corporal é quando você perde gordura e ganha massa muscular ao mesmo tempo. E isso só é possível quando o seu corpo entende literalmente o que deve priorizar. E isso depende da clareza da sua estratégia. Não se trata de você fazer tudo ao mesmo tempo de qualquer jeito. Se trata de fato de você conduzir o seu corpo e usar a gordura como fonte energética enquanto você preserva e constrói tecido muscular. Recomposição corporal é uma coisa que eu uso há anos e também há vários alunos. Na prática, a recomposição exige um pequeno déficit calórico em torno de 200 a 300 calorias por dia, e a ciência ela mostra que déficit muito agressivo, acima de 500, ela acaba interrompendo o crescimento muscular e aumenta o risco de você perder essa massa magra. Tem um belo estudo de 2021 que analisou 59 intervenções nutricionais e constatou que quanto mais severo o corte calórico, menor o ganho de músculo. Por isso, um ajuste sutil é mais eficaz do que aquele corte drástico. Outro ponto decisivo é que o consumo de proteína é importante aqui, porque a proteína é o principal tijolo de reconstrução muscular, principalmente em déficit calórico, porque o seu corpo ele tende a reduzir a síntese proteica. Então, o que significa? Mesmo comendo proteína, parte dela não será usada para você ganhar massa muscular, mas sim para a fase de manutenção. Por isso, você precisa de uma ingestão maior, algo em torno de 1,6 até 1,8, tá? Por seu peso corporal, grama por seu peso corporal. Isso é muito importante você ter uma noção, tá, gente? Mas assim, eu já vi casos e resultados onde você consumir 1,2 de grama já vai dar um resultado bem legal em questão de preservar a massa muscular. Eu mesmo já tive fases onde eu utilizei 1,2 e tive bons resultados. E teve fases que eu utilizei 2,0, 2,5 e também tive bons resultados. Então, eu diria que o mínimo possível seria 1,2. Isso seria o mínimo para garantir que o seu corpo ele tenha proteína suficiente para sustentar a construção muscular, mesmo que você esteja com menos calorias colocando para dentro. Quando o seu treino, você está com o treino certo e ingestão de proteína e o déficit está moderado, tudo isso se alinha, o que acontece? O seu corpo ele começa a usar a sua própria gordura para alimentar os seus músculos. Isso não acontece por acaso, é estratégia. E nesse próximo bloco que eu vou falar com você aqui agora, eu vou te mostrar exatamente isso em prática, com 4 pilares que sustentam a recomposição corporal. Então vamos entrar aqui agora nesses 4 pilares que vai sustentar com êxito a sua recomposição corporal. O primeiro pilar, é a criação de um déficit calórico leve e sustentável. Muitas pesquisas indicam que um déficit moderado entre 200 até 300 calorias diárias mantém a capacidade do seu corpo de construir músculo enquanto queima gordura. Déficits muito maiores do que isso, 800, 1000, praticamente eliminam as chances de você ganhar massa muscular, principalmente se você é natural. Esse ajuste fino ele cria um ambiente onde o seu corpo ele pode usar energia na gordura armazenada sem entrar em modo de proteção metabólica. E o segundo pilar é a ingestão adequada de proteína. Em déficit calórico, a síntese muscular ela acaba diminuindo. A ingestão proteica mais alta ela vai compensar essa redução. Tem muitos estudos que mostram que você consumir 1,2, o mínimo possível, no caso 1,2 gramas, já consegue promover uma manutenção de massa muscular. Bem possível nesse contexto. Isso já vai garantir que os blocos de construção que o seu corpo precisa, eles sejam exatamente precisos, mesmo que você esteja sem excesso de calorias. O terceiro pilar é o seu treino. Pesquisas recentes com mais de 130 participantes já mostraram que seja cargas pesadas e poucas repetições ou cargas mais leves em muitas repetições, o importante mesmo é a intensidade do seu esforço. O ponto-chave é você treinar
perto da falha muscular. Eu sempre falo isso. Ou seja, fazer com que o seu músculo ele seja estimulado ao máximo, mas não ao ponto de você ter que sair do treino morto o tempo todo, onde você vai falhar em todas as séries. Isso é você usar a falha com burrice. Você tem que usar a falha de maneira inteligente. Proximidade da falha com repetição de reserva, cara, é um dos melhores métodos de treino que você pode estar seguindo. Você consegue aumentar sua força, você consegue preservar massa muscular, ganhar massa muscular e você vai ter um bom tempo de recuperação. Eu sempre indico isso e é uma da metodologia que eu aplico tanto no meu método quanto também comigo mesmo. Mas assim, quando você vai fazer os seus músculos serem estimulados ao máximo, isso vai sinalizar ao seu corpo a necessidade de crescimento, mesmo você estando em déficit. Então assim, treinar com intensidade, um volume adequado, né, e frequência de pelo menos 3 vezes na semana, cara, já é essencial para você estar preservando massa muscular, com certeza. Por fim, tem um quarto pilar que é a questão do sono. Tem muitos estudos que indicam que a quantidade, né, de sono influencia diretamente na capacidade do seu corpo de perder gordura e ganhar massa muscular. Um estudo de 2020, né, teve com participantes ali que receberam educação para melhorar o sono, tá? E perderam mais gordura só por isso e mantiveram melhor a massa magra, comparado com apenas pessoas que treinaram e deixaram o sono de lado. O sono de pelo menos 7 horas por noite é um fator não negociável, se você quiser otimizar seus resultados de recomposição corporal. Bom pessoal, quando esses 4 pilares eles se alinham, você cria um ambiente onde o seu corpo ele pode queimar gordura de forma eficaz e construir músculo. Tudo isso ao mesmo tempo. E no próximo ponto aqui, eu vou analisar com você quem realmente pode tirar o melhor proveito dessa estratégia. Aliás, se você sente dificuldade de colocar esses 4 pilares em prática, seja por falta de tempo, rotina corrida, ou simplesmente não saber como ajustar o seu treino, a sua alimentação, sem ficar contando caloria o dia todo e não entender nada sobre isso, eu criei um programa completo chamado Definição Total e ele foi pensado exatamente para quem quer, né, de fato botar o pé na marcha, acelerar esse processo, mesmo sem experiência, gastando pouco tempo no dia e com a metodologia que já ajudou centenas de pessoas a conquistar resultados de definição e estética reais. Lá dentro eu vou te mostrar o passo a passo para você montar a sua alimentação de forma flexível, sem abrir mão daquele hamburguinho que você gosta, daquela resenha com sua família, aquela saída com sua namorada, tá? Além de treinos que são práticos para você fazer tanto em casa como na academia, utilizando o meu método, tudo já adaptado para você utilizar de acordo com a sua rotina. E o melhor, o valor tá muito especial, apenas R$ 29,90 com acesso aí para você e todos os materiais extras, cartas estratégicas, tem muita coisa lá, cara, que você vai aproveitar. O link tá na descrição, caso você queira se interessar para entrar, beleza? Bom, vamos aqui continuar. Pessoal, a recomposição corporal, ela não é uma estratégia universal para todo mundo, né? Ela funciona especialmente para 3 tipos de grupo de pessoas principais. Primeiro, para aquelas pessoas que são iniciantes, que geralmente respondem rápido ao estímulo de treino e mudanças na dieta, na alimentação. Esses indivíduos, eles conseguem de fato ganhar e perder músculo de forma simultânea com a facilidade enorme, porque o seu corpo ele está reagindo a um novo estímulo, então vai demorar um pouco para se acostumar. O segundo grupo são pessoas que retornaram ao treino após um período parado. Nesse caso, né, o músculo, né, a memória muscular lembra o tamanho anterior e isso facilita a recuperação e o ganho, mesmo estando em déficit calórico, e o que chamamos, né, de memória muscular. Um exemplo bem prático vem de alunos que após um tempo estão afastados, retornaram aos treinos e viram melhorias na composição corporal rapidamente, sem necessariamente mudar drasticamente o peso na balança. Por fim, há um grupo maior composto por praticantes que treinam há muitos anos, mas não aplicam progressão adequada nem otimizam a alimentação. Nesse caso, né, a recomposição corporal também pode acontecer, pois pequenas mudanças no treino, na ingestão proteica, criam estímulos novos para o seu corpo se adaptar. Um caso conhecido dentro de alguns alunos aqui da minha comunidade, né, que é no caso o Lucas, que após ajustar e aplicar essa estratégia, ele conseguiu construir massa muscular e perder gordura, mesmo sem alterações expressivas no seu peso corporal. Por outro lado,
para quem já está muito magro, com a gordura corporal muito baixa, ou até para atletas avançados e já mais condicionados, a recomposição tende a ser mais difícil. Estudos indicam que abaixo de 15% de gordura corporal para homens e 22% para mulheres, os ganhos musculares diminuem bastante e o risco de você perder massa muscular aumenta. Nessa situação, estratégias específicas de bulking ou cut se tornam mais indicadas, porque você só foca em uma coisa e seu corpo ele vai tender a responder melhor a isso. Então, antes de investir tempo e esforço, é importante entender onde você está nesse exato momento, para ajustar as expectativas e métodos, tá? Então, se você já é um cara avançado, você já sabe o que tem que fazer. Se você é um cara iniciante, já aprendeu. E no próximo tópico, vamos ver uma história real que experimenta esse processo e mostra pequenos ajustes pode gerar resultados expressivos. Bom, em algum lugar aqui da tela vai aparecer meu aluno Alan. Ele tem 33 anos, trabalhava longas horas no hospital e acreditava que para perder gordura ele precisava ter um corte drasticamente muito alto na alimentação e aumentar o treino até o limite. E ele estava cansado, estava desmotivado e sem resultados certos há algum tempo. O que mudou foi um ajuste simples. Ele aumentou a ingestão de proteína, ele reduziu o déficit calórico para um valor mais moderado e principalmente ele focou em treinar com mais intensidade, chegando perto da falha, na proximidade da falha, com tempo de descanso ideal de pelo menos 2 minutos. Teve outros ajustes também. Pessoal, em poucos meses, sem precisar de dietas radicais ou horas intermináveis na academia, ele já conseguiu perder gordura e ganhar massa muscular, tudo ao mesmo tempo. Realmente pareceu mágica. Sua balança praticamente não mudou, mas as fotos e as roupas e o espelho mostraram uma transformação muito clara. E de fato, parece mágica, mas não é. É recomposição corporal. Isso reforça uma verdade pouco falada. A recomposição não é sobre você cortar tudo e sofrer, é sobre você de fato alinhar os estímulos certos e a dieta para que o seu corpo use o que tem de melhor, a gordura armazenada, para você de fato ganhar massa muscular. Esse exemplo deixa muito claro que não é necessário, pessoal, você virar atleta ou fazer mudanças radicais para ver o progresso real. O Alan, ele trabalhava no hospital e ainda fazia faculdade. O problema está em aplicar estratégias extremas que sobrecarregam o seu organismo e vai bloquear a sua adaptação. E no próximo ponto aqui, vamos resumir tudo isso em uma fórmula simples, para que você saiba exatamente o que ajustar e como fazer já agora mesmo, assim que você sair do vídeo. Bom, você entendeu que para queimar gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, é preciso alinhar 4 elementos essenciais. Primeiro, o déficit calórico, que deve ser leve, entre 200 até 300 calorias abaixo do seu gasto diário. Esse equilíbrio ele mantém o seu corpo ativo, a queima de gordura, sem bloquear o seu crescimento muscular e também a sua manutenção. Segundo, a ingestão de proteína precisa ser ligeiramente alta. O ideal é o mínimo de 1,2. Eu recomendo de 1,6 até no máximo 2,5. Tá? Você vai pegar gramas e multiplicar por seu peso. Isso garante a matéria-prima para você de fato preservar a massa muscular, mesmo com menos calorias. E o terceiro é o treino, que deve de fato ser intenso, levado o seu músculo com estímulos certos perto da falha muscular. Em cada série é importante você também ter um controle legal de volume e frequência suficiente para você ter esse estímulo. Você treinar com esforço real é o que vai sinalizar para o seu corpo investir em massa muscular. E por último é o descanso, é o sono, que não pode ser negligenciado, é inegociável. Você dormir pelo menos 7 horas por noite, uma boa qualidade de sono, tá, profundo, é fundamental para você se recuperar, você ter uma regulação hormonal ali e também um controle de apetite, tá? E esses são 4 pilares que, juntos trabalhados, eles formam a base para o seu corpo utilizar a gordura como energia e ao mesmo tempo construir massa muscular. Saber isso, pessoal, vai simplificar o seu processo e vai evitar erros comuns que dietas mal planejadas ou treinos insuficientes acabam causando. No fechamento, ainda tem um detalhe crucial que pode comprometer tudo se você ignorar, e é sobre ele que eu vou falar a partir de agora. Preste atenção. Olha só, mesmo você aplicando tudo que eu estou falando aqui agora, esses 4 pilares, existe de fato um erro que é silencioso e comum, que pode comprometer todos os seus resultados e te causar mais frustração. Muita gente acaba ignorando completamente a importância disso, a importância de monitorar corretamente o seu progresso, conforme você vai de fato avançando. Acaba confiando de maneira exclusiva na balança como indicador de sucesso ou fracasso. Isso é problemático porque
Durante a recomposição corporal, o seu peso ele pode não alterar de maneira significativa, já que você perde gordura ao mesmo tempo que você ganha massa muscular. Na prática, o peso na balança fica quase parado, mas seu corpo muda de forma visível, então é importante você saber disso. Portanto, pessoal, além da balança, é fundamental você acompanhar outras métricas mais precisas e objetivas, como por exemplo, fotos periódicas, medidas corporais, desempenho no seu treino, a sensação de como suas roupas acabam se vestindo. São esses parâmetros que vão indicar se você está realmente avançando ou você está de fato estagnando, ou se precisa ajustar algo dentro do seu planejamento. E se você quer entender profundamente como monitorar o seu progresso de maneira mais eficiente, evitando o risco de desistir cedo demais, recomendo você assistir o próximo vídeo aqui no canal. Nele detalho exatamente o que medir, com que frequência você tem que mudar as coisas e como você vai interpretar de maneira corretamente essas métricas que você de fato precisa controlar para você continuar progredindo na sua recomposição corporal, mesmo quando o seu peso não muda.